Pessoal, hoje iremos resolver alguns exercícios relacionados às propriedades físicas dos compostos orgânicos. Primeira questão. Observe as fórmulas estruturais dos alcanos de forma molecular, C5H12, tá? Então nós temos aqui uma estrutura aqui, o pentano, né? Tem 5 carbonos, certo? Aqui nós temos o metilbutano, também tem 5 carbonos. Aqui nós temos o dimetilpropano também, que tem 5 carbonos. A pergunta é: quando essas substâncias estão no estado líquido, que tipo de interação existe entre essas moléculas, entre suas moléculas? Qual o tipo de interação que vai existir? As moléculas, quando estão no estado sólido, líquido e gás, existe algo que atrai elas umas com as outras, né? É o tipo de interação que ela vai fazer com outra molécula, tá? E existe um nome específico para esse tipo de interação, tá? Esse tipo de interação aqui é o dipolo induzido, tá? Você se lembra que as moléculas que fazem interações de dipolo induzido são as moléculas apolares, né? Para quem não lembra, tá? Nós temos aqui moléculas apolares, tá? Moléculas apolares são as moléculas que fazem interações de dipolo induzido, beleza? Então são esses tipos de moléculas, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma molécula aqui com 5 carbonos, então ela vai interagir com outra molécula, né? Observe que a área superficial é maior, né? O contato, os pontos de contato entre essas duas moléculas é maior, tá? Então tem um contato maior, tá? Então a energia necessária aqui para fazer essa molécula interagir com a outra tem que ser alta, tá? Porque elas possuem o quê? Uma maior extensão, né, para a atuação das forças intermoleculares. E aí o que vai acontecer com o ponto de ebulição? Ele vai aumentar. Então o ponto de ebulição vai aumentar. Em consequência, como eu falei, né, a área superficial aumentando, então as forças de polo induzido, né, elas se tornam mais intensas, né, ficam mais intensas. Agora, por exemplo, quando eu tenho uma cadeia ramificada, né? Quando eu tenho uma cadeia ramificada, eu tenho uma menor extensão, né? Para a atuação das forças, ou seja, os pontos de aplicação aqui, né, são menores possível, porque a área superficial diminuiu. As forças intermoleculares, as forças de polo induzido, porque aqui é uma molécula polar, né? Molécula polar só tem carbono, né, ligado entre si aqui, né? Então são dois átomos iguais, né? Não tem polos, né? São moléculas apolares. Eles possuem pontos de aplicação os menores possíveis. Então as forças de polo induzido elas se tornam mais fracas aqui numa molécula ramificada. Então todas essas moléculas aqui elas fazem dipolo induzido, então formam dipolos induzidos, tá bom? Então isso consequentemente vai diminuir o ponto de ebulição aqui na molécula que é ramificada. Pessoal, agora vamos indicar a ordem crescente de suas temperaturas de ebulição, dessas três substâncias aqui, ó, tá? Dessas três estruturas. Então, ordem crescente, né, ordem crescente de temperatura de ebulição começa aí do menor, né, indo para o maior, tá? Então, nós vamos indicar essa ordem crescente de temperatura de ebulição. Mas antes de entender por que o dimetil tem um ponto de ebulição menor do que o metilbutano e metilbutano menor do que o pentano, vamos observar uma coisa aqui. Toda molécula que interage uma com a outra, né, ela forma um dipolo induzido, que eu chamo de DI, tá? De DI. Então, toda molécula que interage com outra, se ela for polar, eu chamo de DD. Ela forma um dipolo, ou dipolo permanente, dipolo permanente. Se ela tem hidrogênio ligado aos três elementos, né, ó, se ela tem hidrogênio ligado diretamente ao, né, o oxigênio e nitrogênio, então ela forma aí as ligações de hidrogênio, né, que é característico das pontes de hidrogênio, tá? Sendo que as interações de polo induzido elas são menores do que as de polo-dipolo. E dipolo-dipolo é menor do que as interações de pontes de hidrogênio, que formam as ligações de hidrogênio. Isso faz com que a intensidade das forças intermoleculares aumente. Então aumenta essa intensidade. Então a força intermolecular, a força de interação que uma molécula tem sobre a outra, ela aumenta. Consequentemente,
aumenta o quê? A energia necessária para essa molécula interagir com a outra, né? Então, essa energia, ela vai vir em forma de um ponto de ebulição, né? A energia para fazer com que a molécula interaja com a outra, né? Eu preciso de energia, preciso fornecer temperatura. Essa temperatura vai chegar a um ponto, né? Que vamos estabelecer um ponto de ebulição. Então, à medida que essa força intermolecular aumenta, o ponto de ebulição ele também aumenta, tá? Então, esse ponto de ebulição aqui ele vai aumentar, tá bom? Então, sempre é nessa sequência. Agora, observe um detalhe aqui. Eu tenho aqui dimetilpropano, metilbutano e pentano. Todos eles são hidrocarbonetos, tá? Todos eles aqui são hidrocarbonetos, tá? Todos eles são hidrocarbonetos, beleza? E aí o que acontece? Como é que eu comparo hidrocarbonetos ou de cadeia normal ou de cadeia ramificada? Aqui eu tenho um hidrocarboneto pentano, que ele é de cadeia normal, só apresenta carbonos primários e secundários. Aqui nós temos estruturas que são ramificadas, apresenta aqui, ó, esse carbono aqui é terciário, né? Tá ligado a esses 3 átomos. E esse aqui é quaternário. Então aqui nós temos 2 estruturas ramificadas e uma de cadeia normal. Então olha só, como é que eu comparo esse ponto de ebulição quando eu tenho apenas interações de polo induzido, né? Quando eu tenho apenas interações de polo induzido e de polo induzido. Como é feito isso, tá? A primeira coisa que vocês vão observar é a estrutura. Se é de cadeia normal, o ponto de ebulição aqui aumenta, tá? Então o ponto de ebulição aqui, ó, a tendência dele é aumentar, tá? Aí, por exemplo, o ponto de ebulição de uma cadeia ramificada. Aqui observe que eu só tenho uma ramificação. Aqui, por exemplo, eu tenho esse carbono aqui que ele é quaternário, mas observe nas extremidades. Eu tenho 4CH3, né? Esse CH3 aqui, ó, observando por essa estrutura aqui, ó, a interação dele, ó, é baixa, né? Ó, por causa dos pontos de aplicação. Essa molécula não consegue interagir com essa outra. Por quê? Porque a área superficial é menor. Os pontos de contato são os menores possíveis, né? Eu não consigo encaixar essa molécula nessa outra molécula, tá? Então, que é idêntica a essa daqui, ó. Tá? Então, o ponto de ebulição aqui nessa substância, né, à medida que ela vai aumentando esse CH3 na extremidade, ela vai diminuindo. Então, o ponto aqui de ebulição, aqui, ó, né, o ponto de ebulição, ele vai diminuir, tá? Só que esse ponto de ebulição dessa substância aqui, ele é menor do que esse ainda, mais ainda, tá? Então, esse ponto aqui de ebulição dessa substância é menor, tá? Também. Só que essa daqui é menor ainda, tá? Eu botei duas setinhas para baixo para indicar que ele tem um ponto de ebulição menor ainda do que essa estrutura aqui, ó, tá? Então, se a gente for analisar o dimetilpropano, ele tem um ponto de ebulição menor, né, ó, tá? Então, ele tem um ponto de ebulição menor do que o metilbutano. E o metilbutano, pelo fato de ser ramificado, tem um ponto de ebulição menor do que o pentano. Segunda questão. Etanol, butanol e hexanol, tá? Então, essas 3 estruturas aqui, observe que está aumentando a quantidade de quê? De carbonos, né? Então, a quantidade aqui de carbonos está aumentando, tá? Então, aqui nós temos 2 carbonos, aqui nós temos 4 carbonos, aqui nós temos 6 carbonos. A pergunta é, estabeleça uma relação entre a solubilidade, tá? Então, nós vamos estabelecer uma relação aqui entre a solubilidade em água, claro, e o ponto de ebulição. Como nós vamos estabelecer isso, tá? Lembrando que a quantidade de carbonos está aumentando, ok? Tá? Então, olha só. O que vai acontecer? Essa quantidade de carbonos está aumentando, certo? E aí, o que vai acontecer na verdade? A parte apolar, né, a parte apolar da molécula aqui, ela vai prevalecer, certo? À medida que essa quantidade de carbonos vai aumentando, a parte apolar, ela vai prevalecer em relação à parte polar. Observe que eu tenho aqui um hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Então, essa parte aqui é o que? É polar, tá? Então, à medida que essa parte apolar vai aumentando, a parte polar vai diminuindo, tá? Então, à medida que a parte apolar
aumenta aqui na molécula, a parte polar ela diminui. Então isso faz com que a solubilidade diminua, tá? Então a solubilidade vai diminuindo, tá bom? E como é que eu vou estabelecer uma relação entre solubilidade e ponto de ebulição? Basta observarmos a seguinte situação. Se você tentar encaixar essa molécula com essa molécula aqui, você consegue. Por quê? Porque ela tem uma área superficial maior, ela tem uns pontos de contato maior. Os pontos de contato são maiores, a área superficial é maior. Então as forças intermoleculares serão as maiores possíveis, mesmo a molécula se tornando insolúvel, né? A solubilidade diminuindo, né? Por causa da quantidade de carbonos que vai aumentando, né? Por causa da parte apolar que vai aumentando. Mas a interação intermolecular, se a gente for observar, ó, ela tem uma interação intermolecular maior. Então isso gera uma força intermolecular maior, tá? Então elas interagem de uma melhor forma. Então, se essa solubilidade ela vai diminuindo, então logo eu posso concluir o quê? Que o ponto de ebulição ele vai aumentando. Por quê? Porque o ponto de ebulição ele vai aumentar por causa das fortes interações intermoleculares, tá bom? Observe que quando eu tenho aqui o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, eu formo uma ponte de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, que polariza a molécula desse lado. Só que a parte apolar ela vai aumentando, então ela vai diminuindo o efeito da parte polar, tá bom? E vai diminuindo a solubilidade. Mas a interação, em termos de interação intermolecular, essas moléculas elas interagem da melhor forma possível, porque elas possuem uma cadeia primária, cadeia carbônica primária, né? A cadeia carbônica ela possui carbonos primários e secundários, né? A cadeia normal, na verdade, né? Tá? Então isso vai aumentando o ponto de ebulição. Por quê? Porque aumenta aí o que, pessoal? A área superficial, né? Então aqui a área, né? A área superficial, ela aumenta, tá? Os pontos de contato entre essas duas moléculas aumentam. Então a energia para fazer com que essa molécula interaja com essa outra molécula é maior. Por isso que o ponto de ebulição aumenta, tá ok? Questão 3. A tabela seguinte contém os pontos de ebulição a 1 atm medidos em 25 graus Celsius de diversos alcanos. Observe o seguinte, que aqui nessa tabela aqui nós temos o metano, né, que apresenta ponto de ebulição menos 61,5, o etano. Observe que à medida que vai aumentando a quantidade de carbonos, né, o ponto de ebulição ele vai aumentando, tá? Segundo essa tabela, né, observando, né, o metilpropano ele tem um ponto de ebulição negativo. Esse menos 10,5 ele está entre menos 44,5 e 0,5, né? Porque ele é um valor negativo, tá? Então esses hidrocarbonetos da classe dos alcanos aqui, eles, à medida que vai aumentando a quantidade de carbonos, vai aumentando o ponto de ebulição, tá? Então com base nos dados da tabela, né, para a gente estabelecer uma relação entre os pontos de ebulição e a cadeia dos alcanos aqui de cadeia normal, né, nós vamos observar a seguinte situação, que quanto maior a cadeia carbônica, maior será o que, pessoal? O ponto de ebulição. Aumentou a cadeia carbônica, aumentou o ponto de ebulição. Ó, começando aqui do metano, vai etano, depois propano, N-butano e metilpropano, pelo fato de ter um ponto de ebulição bem negativo aqui, segundo os dados da tabela, tá? Beleza? Então, esses hidrocarbonetos, eles possuem uma cadeia normal, tá? Então, a cadeia desses hidrocarbonetos é cadeia normal, significando dizer que eles possuem uma grande interação intermolecular, né? Só tem carbonos primários, secundários, né? Na sua estrutura, tá? Então, as forças intermoleculares são bastante intensas, beleza? Agora, por exemplo, quando nós falamos das ramificações, né, as estruturas ramificadas, né, dos alcanos, nós vamos observar a seguinte situação. Quanto maior for o número de ramificações, né, quanto maior for o número de ramificações, o que acontece com o ponto de ebulição? Ele vai diminuir, tá? Então, o ponto de ebulição diminui por causa da área superficial, né? A área superficial aqui, observe que nessa extremidade nós temos CH3, nessa outra um CH3.
Então essa molécula não consegue interagir com essa por causa da área superficial. Então essa molécula não consegue se encaixar nessa por causa dos pontos de contato que são baixos, né? Tem poucos pontos de contato, né? Então a energia necessária para interagir essa molécula com essa é baixa. Então o ponto de ebulição também é baixo. Então pelo fato de existir uma menor extensão para a atuação dessas forças intermoleculares, elas começam a diminuir, ficam fracas. E aí, consequentemente, o ponto de ebulição ele começa a diminuir, tá? Então aqui começamos a observar que o ponto PE, ponto de ebulição, ele vai diminuir, tá? Então se a gente for desenhar aqui as estruturas do N-pentano, né? Que possui 5 carbonos, o metilbutano também que possui 5 carbonos, o dimetilpropano também que possui 5 carbonos. Observe que a temperatura de ebulição começa com 36 e depois vai diminuindo. Então, quanto maior for o número de ramificações, menor será o ponto de ebulição. Lembrando aqui que nessa questão, o N-pentano não é uma estrutura ramificada, só realçando isso, tá? Para vocês não se confundirem aí, é de acordo com a tabela. A questão pede para analisar de acordo com a tabela, tá? Então, o N-pentano tem um ponto de ebulição maior em relação ao metilbutano e dimetilpropano, tá? Se a gente for escrever aqui as estruturas, nós vamos ter isso aqui, ó. Então, observamos aqui, né? Nós temos 3 estruturas, né? O pentano, o metilbutano e o dimetilpropano, tá? Nós temos 2 radicais aqui, ó, na extremidade, dimetilpropano. Esse tem um ponto de ebulição maior, né? O pentano, o N-pentano. O metilbutano tem um ponto de ebulição menor em relação ao N-pentano. E o metilbutano tem um ponto de ebulição menor do que o dimetilpropano, tá? Então, quanto maior for o número de ramificações, menor será o ponto de ebulição.